Fala pessoal, Fabiano Abreu aqui para te ajudar nesse concurso TJ-SP 2018 em Informática. A gente vai começar direto agora com funções, porque no edital a gente já passou por tudo, né? Na aula passada, aquela teoria toda, trabalhamos alguma coisa de prática, algumas questões, enfim, a gente entendeu o que a banca reservou para a gente. Agora a gente vai trabalhar exatamente isso aqui, ó. Uso de fórmulas e funções. Já vou fechar isso aqui que eu não volto aqui mais. Excel agora a gente encerra só com fórmulas e funções. Toda aquela parte periférica a gente já viu. Então vamos lá, vou salvar aqui para controle. Vamos iniciar com a função SI, que é uma função básica, mas ela tem algumas chaves aqui que eu quero explicar, e inclusive com questões da VUNESP e de outras bancas, para você ficar bem familiarizado, porque uma coisa é no ambiente de estudo, outra coisa é encarar uma função SI no ambiente de prova, porque a sintaxe dessa função, às vezes ela assusta. É natural que ela assuste, principalmente se você não fez várias questões dessa para acostumar. Então eu vou mostrar aqui primeiro a função, como é a estrutura dela, e depois a gente vai fazer algumas questões de prova. Função SI é uma condição. Por exemplo, se você tirar 5 pontos ou mais na prova prática, você está aprovado. Se não, reprovado. Inclusive, vou utilizar essa função que eu deixei na primeira aula, e parece que na última aula de hoje, que a gente fez um teste prático lá, vou mostrar como foi implementada aquela função. Ela é bem simples e a gente vai trabalhar algumas mais avançadas. Aqui na apostila, eu deixei de forma bem inicial, no começo desse capítulo aqui, está na página 162, um exemplo basicão para você entender. A partir daí você faz questões imensas. Imagina essa questão aqui, ó. Se F2 é a referência, a célula, for igual a 10, retorne sim. Ponto e vírgula, não. Está vendo a aspa dupla aqui? Essa é a estrutura. A primeira condição, entre aspas duplas, ponto e vírgula, e a segunda condição. Por que eu estou enfatizando aqui nesses operadores? Porque nas provas aparecem operadores ali inexistentes, operadores que não tem nada a ver com a estrutura da função, então você já mentaliza para levar isso para a prova de forma bem segura. Aqui está aprovado, né? Essa aqui você vai entender de forma bem clara que é a sua situação, daqui uns dias fazendo a prova prática. A agitação será pontuada de 0 a 8 e a formatação de 0 a 2. Então, nessas duas notas você tem que tirar no mínimo 5 pontos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 pontos. Essa é a condição. Então eu brinquei aqui com a função SI dessa forma. A nota total está aqui na célula B4 e eu montei da seguinte forma. Igual se B4 for maior ou igual a 5, aprovado. Se não, reprovado. Ele retorna aqui. Bem simples. Como eu disse, você já entra na prova com a nota máxima e vai perdendo pontos. Então se você errar algum ponto aqui, 100 é muita coisa, né? Pegou pesado. Ele vai calcular isso aqui, ó. Então a função SI básica é essa. Vamos para uma função um pouquinho mais avançada agora. Vou fechar essa aqui, que essa aqui era só para entender a dinâmica da coisa. Na página 167, eu iniciei a explicação aqui da função SOMASE, ou SOMA-SI, que a gente fala na prática, e coloquei essa questão aqui, ó, do TRE, analista, uma questão interessante, porém faltou aqui a parte da tabela. Não tem como você fazer essa questão aqui sem a tabela. Porém, também, na página 177, essa questão é a 9, é a questão número 9 lá da bateria 2 de Excel, que está aqui para baixo. Então lá vai ter a tabelinha. Para quem está com a apostila aí, pode ir lá na página 177, que vai estar lá essa questão. Que eu trouxe ela aqui nem para explicar a questão SI. É uma questão SOMASE, essa aqui, ó, que eu trouxe para ilustrar. Porque a função SI aqui está bem simples, bem tranquila. Mas está embaixo aí a planilha, que faltou realmente, teria que estar aqui na hora de compilar a apostila, eu acabei deletando isso aí. Então na questão 9 tem ela explicando, mas a gente vai fazer ela aqui agora também, que é uma questão interessante. Vamos lá, a tabela seria essa aqui, ó. Superior e médio. Ela está avaliando aqui uma tabela de faculdade, onde tem curso superior e curso médio. Quantidade de itens, o ID aqui, A, B, B, e a função. E a banca, na verdade, quer saber o resultado dessas funções aqui, ó. Em D2, a célula D2 está aqui, D3, D4 e aqui, ó, E2. Quando eu der um Enter aqui, ó, o que vai acontecer com essa função? A gente vai analisar uma a uma para complementar a função SI e já aprender a função SOMASE, mas que eu gosto de mostrar para os alunos o seguinte: pronunciem SOMASE, né? Pega a licença poética, como eu disse nas aulas anteriores. Você pega no português, mas
firma a questão do Excel? Ela vai somar se algum critério for atendido. A gente vai ver isso aqui. Então, por isso que eu gosto de falar somar-se. Soma apenas se algum critério for atendido. A gente vai trabalhar nela já já. Beleza, então. Ele está comparando se A2 for igual a superior, primeira coisa, para onde está apontando? Para A2. Eu vou lá olhar na hora e já anoto. Pego, como eu falei, todo aluno tem que ter uma caneta do lado, um papel. Eu vou anotar o que tem em A2. Se A2 tiver um valor escrito superior, eu vou executar a próxima função. Então, eu vou lá em A2, A1, A2. Realmente, atendeu. Então, vai retornar B2 vezes 10. O que tem em B2? B2 é 8 vezes 10, 80. Se não, ele faria outra coisa, então não precisa nem ler o resto. A função C ela te ajuda demais, porque se você fizer uma leitura precisa, você elimina metade dela de cara, na primeira leitura. Então, aqui vai retornar 80, sem dúvida nenhuma. Pronto, 80. Próxima questão. Agora, se A3, ele está avaliando aqui, ó, se A3 for igual a superior, vai multiplicar B3 por 10. Vamos lá em A3, então. A1, 2, 3. Se A3 for superior, é superior sim. Então, vai pegar o valor de B3 e multiplicar por 10. Em B3 eu tenho 8. 8 vezes 10, 80, não é isso? Pronto, fechou também. Vamos para a próxima. Se A4 estiver escrito superior, multiplico B4 por 10. Vamos lá em A4. A4 não está escrito superior, está escrito médio. Então, eu vou pular isso aqui. Não atendeu o primeiro quesito, eu vou pular para o segundo. Se não, multiplico B4 por 5. Eu vou pegar B4, vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Simples assim. 80, 80, 25 por enquanto. Então, com isso aqui, se você não conhecesse a questão somar-se, você já mataria, né? Porque você já achou que 80, 80, 25. É a letra D. Então, aqui tem que dar 105. Mas vamos analisar, então, com cuidado a questão soma-se. Essa questão aqui, ela é bem simples, basta você concentrar. A função soma-se é o seguinte, ela vai somar o intervalo se ela atender um critério. Então, vai somar o intervalo de C2, aqui, ó, esquece isso aqui, tanto, eu vou apagar, só para vocês verem que não tem nada a ver. Ó. Isso aqui ó, só está travando para efeito de referência. Então, você faz a leitura seca, isola isso na hora da leitura, até corta lá para você não confundir. Então, soma-se no intervalo de C2 e C4, tiver B. Entre C2, olha aqui, ó, C2, está aqui, e C4. Se tiver B, ele vai analisar aqui, opa, tem B e B aqui, então vou somar aqui. Mas vou somar o quê? Lá na coluna D2 e D4. D2 e D4 está aqui, eu tenho 80, 80, 25 na coluna D. Ele vai somar 80, que está aqui em D, D2, está aqui, peraí, D2, e até D4, na verdade, né? Esses dois pontos é até, não é lado a lado. Então, entenderam, pessoal? Ele analisa duas colunas de uma forma só. Ele pode analisar uma sozinha também. Nesse caso aqui, ele está avaliando duas. Ele vai falar o seguinte, então, vou fazer uma leitura como se fosse de um livro. Soma-se entre C2 e C4 tiver a letra B. Entre C2 e C4, eu tenho letra B aqui, então, nessas duas. Mas onde? Na coluna entre D2 e D4. Entre D2 até D4. Então, ele vai somar só onde ele achar B. Ele achou B aqui nessas duas. Ele vai somar 80 e 25. 105 vai retornar isso aqui. Bem simples. 105. Então, o gabarito está aqui, ó. 80, 80, 25, 105. 80, 80, 25, 105. Uma questão, como eu disse, bem simples, mas que requer um pouquinho de atenção. Vamos passar para a próxima, então. A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Então, está aqui colunas e linhas com algumas imagens. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C5. C5 é aqui. Após ser preenchida com a fórmula tal. Então, vamos para lá. Eu quero saber o que vai retornar em C5. Aqui já está estruturada a nossa função. Aqui está a tabela original. Confere que está certinho. 13, 23, 5262, 4634, está certinho. E a função copiei para cá. O que essa função vai retornar? Tem outra função si. Vocês perceberam que a função si você tem que dominar. Vamos lá. Igual B4 mais se B1 vezes B2 for maior que 10, é isso aqui que é a leitura. Primeiro, então, vou resolver conforme precedência de operadores. Vou resolver dentro do parênteses primeiro.
B1 vezes B2 é maior que 10? B1 é 5 e B2 é 2. 5 vezes 2, 10. Está perguntando para você exatamente o seguinte: 10 é maior que 10? Não. 5 vezes 2, 10. 10 é maior que 10? 10 é igual a 10. Então é mentira. Se fosse verdade, retornaria a 3. Como não é verdade, eu pulo aqui e vou retornar C1. O que eu tenho em C1? C1 eu tenho 4. Ah, então achei. C1 é 4, você vai lá e marca, né? Já acha aqui 4. Errou! Na verdade, não pode esquecer do B4. O que eu tenho em B4? B4 eu tenho 2. Então, começou o seguinte: B4, ou seja, 2 mais C1. C1 é 4. 2 mais 4, 6. A resposta correta é essa aqui. Questão simples, porém capciosa. Porque a pessoa já acha que a função se resolve. Ah, já achei de cara, estou fera no se. Esquece de somar um detalhinho aqui. E acontece. Vamos lá então, a resposta certa tem que ser 6. Achamos aqui a resposta certa. Beleza? Vamos para a próxima. VUNESP 2017 TJSP. Muitas pessoas já devem ter feito essa questão, mas vou analisar que eu vou explicar uma série de outros. Vou explicar mínimo, máximo, vou explicar também maior e menor para a gente confrontar isso aqui e entender na hora da prova. Elas têm uma diferença básica, mas fundamental para a elucidação da questão. Vamos lá então, observe a planilha a seguir, elaborada no Excel 2016, em sua configuração padrão, para responder a questão. Tem alguns valores aqui. Suponha que a seguinte fórmula tenha sido colocada na célula D4, agora está do lado de cá. Máximo A1, ponto e vírgula, é um intervalo também. A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, C3. A questão já está aqui também. Máximo, vamos lá, o que é questão máximo, pessoal? Entre máximo e mínimo, qual que é a mnemônica? Para você memorizar e não misturar com maior e menor. A função máximo, ela vai retornar o maior valor daquele intervalo de dados. E a função mínimo, o menor valor. Ela não requer argumento. Você coloca lá máximo de tanto, mínimo de tanto. Agora a função maior e menor, ela requer argumento. Eu vou explicar mais para frente aqui, eu tenho a explicação dela aqui, ó. Eu vou até explicar isso primeiro. Vamos lá para essa explicação básica entre máximo, mínimo, maior e menor. Basicamente, o que eu falei, mínimo e máximo, retorna o menor nota do intervalo, ou menor valor, e máximo o maior. Não exige argumento, mas se inserido, acrescenta valor no intervalo. O que quer dizer isso? É como se você tivesse esse intervalo aqui, ó, 5, 6, 8, 9, 10. Eu quero saber qual que é o máximo aqui. Eu já fiz isso aqui em algum lugar, vamos ver. Mínimo, tá aqui, ó. Está valendo esse intervalo. O menor valor é o 5, a gente está vendo aqui de cara, é um intervalo pequeno. Justamente a didática é essa, para que você visualize e compreenda a função, ele retorna 5. O máximo, o valor aqui é o 10. Ok. Agora, mínimo com argumento. Qual que é o mínimo valor aqui? Eu coloco um argumento aqui, ó, do lado de cá. Entre B3 e B7, está aqui, ó, B3 e B7, acrescentando o número 4. É como se eu tivesse colocado desse intervalo mais um número aqui. Ele faz parte do intervalo, não da função propriamente dita, igual algumas funções têm, que eu vou explicar aqui na próxima. Então é como se eu tivesse colocado aqui, ó, entre B3 e B7, qual que é o mínimo? Ah, tá, mas coloca lá o número 4 também, que eu esqueci de colocar na tabela, acrescenta esse valor para mim, é como se fosse isso. Então vai retornar 4, porque é o menor valor aqui, ó, entre esse intervalo mais esse número. Por isso que ele retorna 4. Se eu colocasse aqui um valor 11, por exemplo, ele não vai retornar, porque ele está procurando o mínimo, ele vai retornar 5. Porque o menor intervalo vai ser 5. O menor valor, na verdade, 5. Entenderam aqui o argumento? Então vamos lá, vou deixar aqui 3 agora, vai retornar 3. Beleza? Agora, a questão do menor e maior. Eu fiz uma brincadeira aqui para a gente analisar. É como se fosse definir classificação. Imagina a sua classificação em concurso. Eu até criei aqui uma tabela gigante aqui com 500 e alguma coisa, 515 valores, simulando notas entre 18 até 40, que é a nota máxima. Aí você quer saber, por exemplo, nessa lista aqui de 515 pessoas, você quer saber qual que é o primeiro colocado. Aí você olha aqui, ó, o primeiro. Ah, mas agora eu quero saber qual que é o 20º colocado. Aí você define aqui o argumento dentro da função. É para isso que serve o argumento. Então, sim, para minimizar a coisa toda,
Qual que é a diferença de maior, menor, mínimo e máximo? Maior e menor, preciso de argumento. Eu quero saber qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro maior. Aí dá para você definir uma classificação. Mínimo e máximo é só você lembrar. Eu preciso saber o mínimo. O mínimo é a sua função, não preciso de argumento. Aí você difere as duas. Pensa assim no mínimo, que o mínimo é a função em si, não requer argumento. Maior e menor requer argumento. Então vamos lá. A descrição do próprio Excel fala: menor, retorna o menor valor késimo de um conjunto de dados. Mas que késimo é esse? Lembra da palavra, porque às vezes acontece de cobrar apenas o conceito. Se aparecer o késimo, é menor ou maior. Então esse késimo é tipo assim, eu quero saber qual que é o maior, mas o maior na quinta posição, o maior na 10ª posição. Então foi o 10º maior, porque você quer saber a sua classificação. Ah, então eu fiquei no concurso em 23º. Aí você pesquisa aqui pela nota, você vai achar isso. Vamos clarear um pouco mais com a prática. Vamos lá então, vamos ver que intervalo que eu estou avaliando aqui. Estou analisando o mesmo intervalo, vou minimizar aqui. Vamos lá, menor, o pior colocado. Qual que é o menor colocado entre B3 e B7? Esse argumento número 1, porque eu quero saber realmente o menor, o primeiro menor. Agora o penúltimo lugar, eu quero saber o segundo pior colocado. Eu colocaria aqui 2. Agora maior, o melhor colocado, primeiro lugar. O primeiro vai estar aqui. O segundo melhor colocado, segundo lugar. Eu coloco o número 2. É só isso. Eu criei essa associação de colocação para você entender que o argumento define isso. Então, a função maior aqui, ela vai ter esse argumento e definir a posição exata na linha, na lista. Eu criei uma lista um pouco maior aqui para a gente brincar agora com a classificação. Imagina que aqui é a lista de candidatos de 1 a 515. E aqui as notas. O primeiro colocado, na verdade, o último colocado, está invertido aqui, né? 18, 19, 20, que ela está em situação crescente. Então, o 515 vai estar com a nota 40, se eu for lá para o final. Olha aqui. 515 está com a nota 40, só para a gente entender isso aqui. Se eu for trabalhar com mínimo e máximo, eu quero saber aqui qual que é o valor mínimo. Não precisa de argumento. Olha aqui, mínimo de F1 até F15, ele vai retornar para mim que o mínimo dessa lista é o 18. Se eu retornar aqui, se eu colocar aqui 5, ele vai mostrar para mim, ó, o mínimo aqui é o 5. E máximo, pela mesma forma. O máximo não tem argumento. Agora, eu coloquei aqui mínimo e máximo. Menor e maior. Qual que é o menor entre F1 e F15 na 515 posição, na última posição? Ele inverteu, ele anotou para mim aqui a maior nota. Por quê? Se eu colocar, entender a jogada? Aqui, ó, se eu colocar qual que é o menor na primeira posição, aí realmente ele vai retornar para mim o menor, 18. Mas eu tenho uma lista aqui, eu quero saber a posição exata, a nota de quem está na 30ª posição, 29. Ele vai, aqui, ó, é onde você coloca a classificação exata dentro da lista. Vamos lá conferir. Quem está na 30ª posição está com a nota 29. Vamos lá que está perto aqui, ó, 30ª posição, está com a nota 29. Está aqui, ó. Se eu perguntar 31, ele vai falar 29 também. Então ele acha a posição exata. Essa é a diferença essencial, básica, entre máximo e mínimo, maior e menor. Beleza? Vamos lá resolver a questão então de máximo e mínimo. Agora ficou muito fácil resolver isso. Qual que é o máximo valor? Agora entra a questão de operadores. Olha aqui, o máximo de A1, vou tirar aqui para não perder a graça, né? A banca colocou aqui operadores. A1, ponto e vírgula, A1 novamente, então não mudou nada, estou analisando A1. Anota lá, peraí, A1 eu sei que é 3. A1 até B2, A1 até B2 eu tenho 3, 5, 6 e 4. Então o máximo aqui está sendo 6. E de A1 até C3, A1 até C3 é o intervalo todo. Então basicamente ela está perguntando qual que é o máximo aqui, 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 mas está dentro do parênteses só. Você vai retornar o máximo de tudo. Só você achar o maior valor aqui, ó. É 9. O maior valor aqui vai ser 9. Olha como que ela desenhou. Máximo de A1 primeiro, tá vendo que tá azul aqui? O máximo de A1 aqui é 3. O máximo de A1 até B2 é 6. E de A1 até C3 é 9. Ele aqui, ó, ou esse, é o 9. E no final do parênteses, ele redundou para o resultado final. Então ele está pedindo o intervalo inteiro. E qual que é o máximo valor aqui? É 9. Vai retornar 9 então. Beleza? Vamos lá para o gabarito. 9. Gabarito letra C.
Mais uma questão que fala aqui de operadores. Agora um operador de concatenação, que é o concatenar. Se você não sabe o que é, assiste aquela aula que eu te indiquei. A aula pequenininha, fala dos 16 operadores. Observe a planilha a seguir elaborada no Excel 2016 em sua configuração padrão para responder a questão. A mesma planilha aqui, na célula E4 da planilha, foi digitada a seguinte fórmula. Concatenar C3, B2, A1, A3, C1. Concatenou aqui com ponto e vírgula, ou seja, foi pegando parte por parte e concatenando. É um operador de texto. Qual que é o resultado aqui? Essa nem precisava ir no Excel. É só você verificar. O que eu tenho em C3? C3, eu tenho 8. Então vamos lá. C3, 8. Onde que eu tenho 8 aqui? Pode ser essa ou essa, que ele tem 8. O mais não vai aparecer, que ele está concatenando. É essa aqui, ó. De cara já dá para saber. Se você entendesse a sintaxe da função, você já ia matar que é a letra C. Porque ele pegou aqui 8. É a única opção válida, porque aqui não tem 8. Aqui não tem. Aqui tem 8 mais. Não tem nenhum sinal de mais para ser concatenado. Que vai formar um texto. Então só pode ser essa. De cara para marcar e pular para a próxima. Mas vamos lá então, só conferindo. C3, B2. B2 é 6, ao 6 aqui. Agora A1. A1 é 3. Ao 3 aqui. E agora 9 e 9. A3 e C1. A3 é 9, C1 também tem que ser 9. C1, 9. Está aqui, ó, tá em cima. Então, a concatenação é só isso. Vamos lá na prática, só para ver mesmo, para a gente atestar. Concatenar. Olha lá, o que ele está fazendo? Concatenou esses valores aqui, ó, C3, B2, A1, A3 e C1. Quando ele concatena tudo, ele vai montar aqui, ó. No Microsoft Excel 2016, por meio do ícone Área de Impressão, localizado no grupo Configuração de Página da guia Layout, então a guia Layout da página, grupo Configuração, tem-se acesso ao recurso Limpar a Área de Impressão. Eu expliquei isso na aula passada, a questão vai ficar até fácil demais, para quem não assistiu, vamos só revisar também. Olha a maldade da banca, tem-se acesso ao recurso Limpar a Área de Impressão, utilizado quando se deseja imprimir toda a planilha. Aí, imprimir a planilha vazia, eu quero limpar a área de impressão, alguém pode marcar isso aqui, não, eu quero imprimir uma planilha vazia, eu quero utilizar as grades ali e tal, para eu fazer uma planilha manual. Pode ter marcado essa. Retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha, também não faz muito sentido. Retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão, tem gente também que marcou essa. Esvaziar a área de transferência do aplicativo, é o buffer de impressão, né? Aí, limpar a área de impressão, muita gente marcou essa aqui. Mas a verdade é imprimir toda a planilha, porque eu expliquei na aula passada. Você seleciona uma área, define uma área, nessa guia, layout da página, e define lá a área que você quer imprimir. Quando você não quer mais essa definição, você quer imprimir toda a planilha, você tem que limpar essa área de impressão, porque senão vai ficar imprimindo só aquilo. Ah não, agora eu quero imprimir tudo. Limpa a área de impressão, você não pode ter uma área delimitada, tem que estar tudo liberado para você configurar lá as quebras de página e tal e executar a sua impressão. Então é letra A, beleza? 5. A imagem a seguir contém uma planilha sendo editada no Excel 2016, em sua configuração padrão. Considere que não existem linhas nem colunas ocultas e que a célula com valor 5 é a célula D3. Então aqui complicou um pouquinho mais porque ele tirou aqui, ó. Aí aqui não é A, B, C mais. Aqui, ó, a célula, o valor 5, a célula é D3. Então, D3 está aqui em cima. Vamos passar para lá, então, para a gente executar isso aqui. A pergunta basicamente é essa. Qual valor eu tenho aqui na célula F6? Vou encurtar aqui para ficar mais fácil de visualizar. O que está escrito aqui para retornar 6? Vamos lá analisar, então. Olha aqui, maior, menor, maior, si, média. São essas funções que ele apresentou. Vou analisar uma a uma. Maior entre D3, F5 e mais um argumento aqui, 4. O que eu falei de maior e menor? Maior e menor, ele quer uma posição. Agora você já entendeu, peraí. Ele quer o maior valor no intervalo entre D3 e F5. D3 e F5 está aqui, ó, porque ele falou que o 5 está em D3, olha ele aqui. Então, qual que é o maior valor nesse intervalo aqui, ó, de D3 até F5? Só que a quarta posição, o quarto maior. Então, você tem que classificar isso aqui primeiro. Vou facilitar para a gente. Aqui tem valores de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então,
Você tem o menor 1, o maior 9. Ficou fácil demais. Qual que é a quarta posição maior? O primeiro maior é 9, o segundo maior 8, o terceiro 7, o quarto maior 6. Então aqui a gente já tem o gabarito. Olha aqui. Nesse intervalo, qual que é o maior valor entre D3 e F5 na quarta posição? O quarto maior. 6. Olha lá. 6. Agora, qual que é o maior na quinta posição? Fácil também. É o 5. Quinta posição, porque está querendo o maior. O maior na primeira posição, se você quiser definir aqui, o primeiro maior, seria aqui, ó, 1, 9. Beleza? E para provar que essa função ela requer argumento, qual que é o maior entre D3 e F5? Você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função, aluno. Não pode. Então você quer saber qual que é o maior, mas em qual posição. Aí você coloca aqui, eu quero saber o maior de todos, eu tenho que aplicar lá não. Eu quero saber o maior em primeiro lugar, 9. Tá aqui, ó, o maior. Vamos para a próxima. Função se, vamos treinar mais uma. A função se D3 for maior que 2, retorna D3. Vamos lá, D3 é maior que 2? É, então retorna ele mesmo. Vai retornar 5. Estão raciocinando rápido agora, hein? E a última aqui, média de D3 até F5. Média é uma função muito fácil, não confunda com med, de mediana. A média ela vai somar todo o intervalo e o valor vai dividir pela quantidade de itens. Então, de D3 até F5, somou aqui, dá 45. Mas nós temos 3, 6, 9 valores. Ele vai pegar 45, dividir por 9, que dá? Quem é bom na matemática aí? Brincadeira, hein? 9 vezes 5, 45, moçada. Vai cair matemática nesse concurso aí? Não, né? Então vamos lá, ele pegou a média de D3 e F5, somou tudo, deu 45. Olha aqui, ó, uma forma fácil de saber qual que é o valor. Clicou aqui, ó, aqui embaixo ele mostra a soma. 45, dividiu por 3, 6, 9. 45 por 9, 5. Fechou então. A média é esse aqui. Gabarito da questão, letra A. Letra A. 5, letra A. Aproveitando essa questão aqui para revisar o assunto de argumento, imagina que a média, eu tenho aqui 45, né? Dividido por 9. 3, 6, 9. Se eu quiser aumentar mais um valor aqui para colocar na média, mas não quero alterar minha planilha, eu posso colocar esse valor aqui na função como argumento. Então, vou colocar mais um valor aqui. Vou colocar, vamos ver qual vai dar, 45. Vou colocar aqui mais 5. Ele vai somar tudo, vai dar 50. E ele vai dividir isso por 10. Então, a média tem que estar 5 aqui, se eu não estiver errado. A média deu 5. O que ele fez aqui, então? Ele pegou a média de D3 até F5, mais o valor 5, é como se eu tivesse colocado mais um valor aqui, ó, 5, e feito a média inteira. Dá também. Isso aqui, ó, vou tirar esse 6 daqui para a gente não atrapalhar. É como se eu quisesse a média disso aqui, ó. Olha lá, média dá 5. Aqui embaixo já retorna aqui as principais funções, né? É como se eu tivesse feito isso, mas eu fiz através de argumento extra. Ele não é obrigatório, mas se colocado ele vai aumentar um valor naquele range de números. Ok? Vamos lá para a próxima. Aqui está o gabarito dessas questões da VUNESP, que são as mais atuais. Agora eu trouxe algumas questões de outras bancas que são fundamentais, que eu acho assim chave para a gente interpretar a questão de planilhas Excel. Essa é uma questão antiga, mas ela trata de um assunto muito interessante, que é essa trava aqui que tem atormentado muitos alunos. Eu já estou com ela lá pronta. Olha aqui, que questão interessante. Um agente digitou o conteúdo abaixo, o valor da célula C1 e os valores da célula C3, C2 e C3, após arrastar a célula C1 pela alça de preenchimento, para C2 e C3 serão. Basicamente, resumindo aqui, um agente digitou essa função aqui, clicou na alça de preenchimento e arrastou. O que vai aparecer aqui? Vou analisar isso aqui sem Excel, sem nada? Na hora da prova, o que você tem que fazer? Pega a sua caneta, marca lá assim, ó. Aqui embaixo você coloca igual, trava, escreve a travinha aqui e desce o A. O A vai estar igual. Quando você arrastou 1 para cá, esse 1 vai virar 2. Por quê? Ele não está travado. Quando a alça de preenchimento puxar, ele vai virar 2. Então vai virar A2, mas o B não vai mudar, porque ele está dentro da mesma coluna, vai ficar B. Aí eu vou anotar para não perder o raciocínio. Vou fazer junto com vocês aqui, ó. Vai ficar lá igual, trava, A2 mais B
travou o 1. O 1 está travado. Na próxima eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqui na hora da prova, eu faço dessa forma. Igual, travou o A. 3 agora, que está solto, né? Vai virar 3. A3 mais B1, na verdade, né? B1. Então ficou A2 mais B1. A1 mais B1. A1 mais B1. 5 e 2 aqui vai retornar 7. Agora A2 mais B1. A2 é 3. 5 e 3, 8. E depois vai ficar 5 e 4, 9, porque vai ser o A3. A3 eu tenho 4, mais 5, 9. 7, 8, 9. Aqui vai ser a letra B. Beleza? Fizemos sem Excel. Vamos lá só para ver se deu certo. Quando eu arrasto aqui, ó, pela alça de preenchimento, olha o que acontece. 7, 8, 9. Por quê? Vamos lá ver o que aconteceu agora. O que a gente fez na prática? O A não vai alterar, mesmo que não tivesse travado, ele não alteraria, porque ele está dentro da mesma coluna. Ele altera para cá. Aí está travado para aqui. Ó. O 1 não está travado com cifrão, então ele virou 2 aqui e 3 aqui. O B não altera, porque ele está dentro da mesma coluna. E o 1 não vai alterar, porque ele está travado. Então ficou A1 mais B1, A2 mais B1, A3 mais B1. Fizemos na mão e o resultado foi 7, 8, 9. Com essa questão aqui, você faz qualquer outra questão que vier essa trava. Agora você tem que conhecer operadores, operandos e a questão da sintaxe das funções. A próxima questão é bem interessante, ela tem um pulinho do gato a mais do que aquela, resolve aí sozinho, não vou explicar essa, é o mesmo raciocínio. Se você fizer da forma que eu fiz aqui desenhando, não erra. Se for entrar na pilha da questão, olha aqui, só para você ter uma ideia. Caso todas as células, com exceção da C1, tenham seu conteúdo multiplicado por 8 e tal, aí o cara vai querer fazer fórmula matemática lá e multiplicar o negócio por 8. Não precisa, faça a questão, depois me conta. Se você utilizar só a técnica de desenhar ali a função para baixo e executar da forma ali, você não precisa multiplicar nada por nada. Você acha o resultado certinho, de forma bem fácil. Essa eu não vou corrigir. Vou corrigir essa aqui, ó. Essa é muito fácil, né? Essa aqui não vou nem para o Excel. Em uma classificação crescente, o Microsoft Excel usa a ordem a seguir. Com o que o Excel trabalha, pessoal? Com números. Então, ele vai classificar sempre números primeiro, depois datas, que são números também, né? Então, olha aqui, células vazias. A gente aprendeu que a última que aparece é células vazias. Então, você elimina A e B. Aí começa aqui, opa, as 3 aqui tem números. Números, valores lógicos. Não, valores lógicos não vem primeiro. Primeiro vem números e datas. Números e datas. Opa, já eliminei para D e E. Sempre é assim, né? Você fica entre duas. Aí na sequência vem números, beleza, datas, valores lógicos, não. Então vai ser letra E, números, datas, textos. Depois que ele pegou números e datas, vem textos, que é a parte importante para o usuário. Aí sim, valores lógicos e depois células vazias. Letra E, não é isso que a gente aprendeu? Tá lá na nossa apostila mais em cima, a teoria. Vamos para mais uma aqui. Olha essa aqui, questão bem conceitual, só para você saber o que é operandos e operadores. Sinal de percentagem ou porcentagem também, a gramática aceita os dois. E vírgula são operadores lógicos. Nem existem operadores lógicos, existem operadores de comparação, que são 6, que vai comparar lá, olha aqui a dica. De comparação igual, diferente, maior, menor, menor ou igual, maior ou igual. Falei os 6? Acho que falei, né? Mas a dica é essa. Você lembra lá do maior, menor, igual e vai misturando eles aí. São comparadores, são operadores de comparação. Eles podem comparar valores lógicos, mas não tem operador lógico. Então essa aqui está errada. Sinal de maior que é um operador de transformação. Existe operador de transformação, gente? Se existir, você me fala, que eu não conheço, não. Sinal de percentagem e acento circunflexo são operadores aritméticos. Verdade, operadores aritméticos também são 6. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Exponenciação, que é o circunflexo, e o porcentagem. São esses 6 também. Eles são operadores aritméticos. Se você lembrar da matemática, eles são operadores para fazer conta. 2 pontos é operador aritmético. Não. 2 pontos é um operador de referência. Ele vai mostrar referências de um ponto até outro. São só 3 operadores de referência. 2 pontos, ponto e vírgula, que vão ser referências lado a lado, ponto e vírgula, e o espaço, que é um operador de interseção.
vai calcular ali a interseção. Vai pegar uma linha e uma coluna, o valor que estiver no meio, se você colocar o intervalo da coluna e o intervalo da linha, aquele exato ponto da interseção ele vai retornar para você. Sinal de igual é um operador de concatenação. Não, concatenação é aquele i comercial, só tem ele. De concatenação é só um. Tranquilo? Então, gabarito, letra C. Bom, pessoal, até dia 15 eu firmei o compromisso com vocês, até dia 15 eu encerro o curso, aí é com você. Do dia 15 ao dia 25, pega a apostila e faz todas as questões que você não fez. Treinem bastante, para na hora da prova ter segurança. Quanto mais você fizer questões, melhor. E outra coisa, pode fazer a mesma questão 2 vezes? Excelente se você fizer isso. Se tiver tempo, refaça a mesma questão, que isso aí vai te dar uma segurança muito maior na hora de executar a prova. Amanhã tem aula nova, a gente vai iniciar agora internet e e-mails, aquela questão final lá. E se porventura surgir alguma dúvida mais pontual em relação ao conteúdo, poste aí nos comentários que eu vou tentar gravar uma aula final na véspera. Muito embora o pessoal está na reta final, já não está tendo tempo de fazer muita gracinha, né? Agarrem na apostila, façam todas as questões, refaçam para gabaritar a informática. Te espero então na próxima videoaula, um forte abraço e até lá!